Não satisfeito com o tempo e o dinheiro que eu já perdi com as ferramentas da Ryoko aqui no canal, eu resolvi perder mais meio dia de trabalho para desmontar essas três aqui e tentar resolver os problemas que elas apresentaram. Afinal de contas, o que é mais um peido para quem já tá cagado, né? Vamos lá então, o que tinha de defeito em cada uma delas aqui, ó? Esmerilhadeira. Aqui, a trava do cabeçote, para apertar os acessórios, não estava travando, não estava segurando. Desmontei ela, descobri o problema, já vou mostrar para você o que era. Solucionei, mas é uma solução temporária. O defeito vai acontecer de novo em algum momento e depois eu vou explicar por quê. Mas a ferramenta está funcional, a trava aqui do cabeçote está funcionando normalmente, mas não vai durar muito tempo. Essa parafusadeira aqui tinha o mandril fora de centro. Tá? Desmontei todo o mandril, tirei as pinças, recoloquei, reordenei elas aqui, montei tudo de novo, reapertei tudo e ela ficou quase que perfeita. Ainda tem uma oscilação, mas é por conta da usinagem das peças aqui que não tá lá grandes coisa. Mas dá para usar, pelo menos ficou com uns 98% aí de precisão, não chega a atrapalhar o uso do jeito que está aqui e é bem aceitável, digamos assim, o nível de oscilação, de excentricidade que tem nesse mandril aqui agora, depois de ter desmontado e remontado todo ele. Já essa chave de impacto, ou parafusadeira de impacto, na velocidade número 1, ela funcionava de forma oscilante, de forma intermitente. E eu mencionei no vídeo, olha, isso aqui não é normal, não é assim que ela deveria funcionar. Até teve pessoas que comentaram que sim, é normal, que é a função pulsar da parafusadeira de impacto, que tem ferramenta igual e também é do mesmo jeito, que é para ter um controle maior de torque, mas estava estranho, tá? Eu sabia que não era normal, porque daí eu fui pesquisar sobre essa função pulsar, que eu confesso que não tinha conhecimento sobre, e, cara, uma pesquisa rápida eu descobri que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo com essa parafusadeira aqui, tá? O comportamento dela não era padrão, não era normal. Tanto não era normal que a tal da função pulsar eu consegui remover da parafusadeira. Ela não existe mais. Aquele problema que eu mostrei lá no vídeo de review do funcionamento intermitente, do funcionamento oscilante, não existe mais. Ela está funcionando como deveria funcionar, engatando o impacto e funcionando de forma correta. E qual que era o abacaxi aqui? Sabe como chama a função pulsar? Chama falta de graxa, falta de lubrificação. Exatamente. Eu desmontei a parafusadeira, fiz uma lubrificação completa com graxa de lítio aqui na questão do martelo, da bigorna ali dentro, todo o sistema de engrenagens, e o defeito sumiu. Tá? A função pulsar desapareceu. Então vamos lá. Eu vou mostrar com mais detalhes agora um pouco sobre essas correções aí. E todas as ferramentas ficaram utilizáveis. Tá? Do jeito que elas estão aqui, elas estão utilizáveis. Ah, quer dizer então que você vai indicar as ferramentas da Ryoko? Calma lá, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu testei 4 ferramentas, as 4 tiveram algum tipo de problema ou de comportamento fora do padrão. Então não, eu não vou indicar as ferramentas, porque eu acho que o padrão de qualidade é abaixo da média até para uma ferramenta de baixo custo. Mas eu vou mostrar para você como eu resolvi os problemas, porque talvez isso possa ser útil aí para você também, caso você tenha uma ferramenta ou dessa marca ou de outra marca com problema semelhante. Ó, vamos começar pela esmerilhadeira. Eu vou abrir essa parte de baixo aqui do cabeçote, essa parte do eixo aqui, para mostrar qual que era o problema. Esse aqui é o pino que faz o travamento, tá? Ele encaixa aqui nesses 3 orifícios aqui dessa engrenagem. Essa engrenagem aqui, ela é de aço endurecido, tá? Então ela tem esses 3 furos aqui, esses 3 rebaixos aqui, para fazer o travamento justamente com aquele pino lá. Então quando você aperta a trava ali pelo lado de fora, o pino vai abaixar aqui e vai pressionar para dentro desses orifícios aqui. Qual que é o problema? A engrenagem é de aço endurecido, aço temperado, né? Aquele pino ali, não. Se você observar ali na borda dele, ó, você vai ver que ele já está meio amassado, tá? Ele já está meio abauladinho aqui, ó. E é isso aqui que estava ocasionando o problema. Então ele se amassou por conta de raspar ali com o aço endurecido. Deve ter, com a própria força que você faz para apertar ou para soltar os acessórios, ele deve ter começado a amassar a ponta ali. E daí não segurava mais. Essa parte abaulada ali não prendia na quina da engrenagem porque estava arredondada. O que eu fiz aqui então? Peguei com o alicate aqui e girei ele um pouquinho para o lado para botar esse amassado para o outro lado e daí ele passou a funcionar corretamente. Por que eu falei que essa solução é temporária?
porque esse pino não é de aço endurecido, então ele vai abaular outro canto, ele vai desgastar ali, e não é nem uma questão de escapar, é uma questão do próprio esforço que você faz aqui quando você vai apertar ou soltar algum acessório. Então ele faz um esforço, esse pino aqui tem uma certa folga, ele vai pender um pouquinho para o lado aqui e vai começar a amassar o canto até o ponto que ele começa a escapar novamente. Mas eu girei um pouco, resolveu o problema, mesmo que de forma temporária. Esse pino aqui, ele deveria ser de aço endurecido, para que ele não sofresse esse desgaste aqui de forma prematura e não ocasionasse o problema. Então, só substituindo esse pino por um de aço endurecido é que vai resolver de forma permanente esse problema do travamento. Ó, montado de volta aqui, engatou com a chave aqui, ó, consigo fazer força, consigo apertar e tá funcionando normal. Mas é aquela questão que eu falei, em algum momento vai achatar de novo aquele pino e vai se repetir o problema. Essa parafusadeira aqui estava com o mandril bastante fora de centro, a ponto de ficar ruim de utilizar. Realmente os furos que fazia não ficavam redondos por conta do movimento irregular da broca. A primeira coisa, é claro, é você verificar se a broca não está empenada. Então você pega uma broca numa superfície plana, lisa, uma pedra de mármore, de granito, por exemplo, e você gira a broca assim e você vê se a ponta dela aqui não vai levantando e abaixando conforme a broca vai girando. Isso indica empenamento da broca. No meu caso aqui, não era isso que aconteceu. A broca estava perfeita, mas quando girava aqui, ela fazia um movimento de elipse. Eu consegui reduzir para quase zero. Esse aqui é o resultado após os ajustes que eu já fiz aqui, ó. Mas pode observar que aqui na ponta ela ainda tem uma pequena oscilação, não é perfeito o movimento dela. Um pouco é efeito visual por conta do espiral aqui da própria broca, mas você pode ver que há sim uma pequena oscilação, talvez de frente você consiga ver melhor. Ela tem um pouco de vibração, um pouco de oscilação. O que eu fiz aqui? Primeira coisa, eu desmontei e remontei todo o mandril aqui. Então, eu abri por completo aqui o mandril, boto no sentido reverso. Abre aqui, lá dentro tem um parafuso que serve para fazer a desmontagem. Com uma chave adequada, esse parafuso aqui ele é com rosca esquerda, então você precisa girar no sentido horário para desparafusar ele. Vai firme para você não espanar a cabeça desse parafuso, porque um parafuso espanado aqui dentro é um problemão para fazer manutenção posteriormente. Então, remove aqui esse parafuso. Agora, para remoção do mandril, eu vou prender uma chave Allen no mandril. Vou apertar aqui, como se eu fosse apertar uma broca, um bit, alguma coisa. E agora eu vou prender essa ponta aqui na morsa para remover. Eu vou deixar aqui na função de furar, na velocidade número 1, para conseguir fazer a remoção. Aqui eu vou prender na morsa, vou colocar no sentido reverso, no sentido de desparafusar, e vou, segurando firmemente a parafusadeira, acionar o gatilho. Pronto, removi o mandril. Com o mandril removido, eu fiz a verificação aqui, então se não tinha nenhuma rebarba, nenhuma irregularidade, pode ver que tem umas marcas aqui nesse mandril. E aqui também eu fiz essa verificação, nessa parte onde encosta aqui essa parte do mandril. Então isso aqui tem que estar lisinho, perfeito. Se você passar o dedo aqui e sentir alguma irregularidade, tem que acertar isso. De que forma? Cola uma lixa em um pedaço de vidro, de mármore, de granito lisinho ou um MDF lisinho e dá uma lixada aqui com movimentos leves, firmes, para não tirar mais ainda de centro, mas tira qualquer rebarba, qualquer irregularidade que tiver aqui. Fez essa verificação aqui, se está tudo ok. Aqui na parafusadeira também, olhar se não tem nenhuma rebarba, nenhuma sujeira aqui. Limpar também aqui a parte da rosca, colocar uma gotinha de óleo para recolocar o mandril. Você vai montar ele de volta. Daí, no sentido de parafusamento, você vem aqui e com calma, para não pegar a rosca torta aqui, para não estragar a rosca do eixo da parafusadeira, você recoloca o mandril. Em velocidade baixa, é claro, até você chegar no final da parte da rosca. Feito isso, eu vou prender na morsa para dar o aperto. Prendi a chave na morsa, agora eu vou colocar na função aqui de parafusar no torque máximo, tá na velocidade número 1, e eu vou apertar um pouco para dar o aperto final aqui no mandril. Pronto. Agora eu removo a chave Allen daqui, abro completamente o mandril e recoloco aquele parafuso. Lembrando que é rosca esquerda, então para a esquerda você vai apertar esse parafuso. Vai até ele afirmar no final e daí dá mais um quarto de volta aí, uma meia volta no máximo para apertar o parafuso. Cuidado para não espanar esse parafuso lá dentro. Feito isso daí,
o mandril já foi desmontado, recolocado e reapertado. Isso aqui foi o que fez diferença para mim. Isso foi o que mudou de verdade a centralização do mandril aqui. Eu vou mostrar também outra coisa que eu fiz aqui, mas não alterou absolutamente nada, então vou mostrar para fins de curiosidade mesmo. Mas só o fato de eu remover o mandril, recolocar, reapertar tudo, já serviu para melhorar a centralização aqui do mandril, e foi isso que realmente surtiu efeito. Há casos em que essas pinças aqui internas estão desalinhadas, então nesses casos você tem que desmontar o mandril para recolocar as pinças, tirar, recolocar e realinhar elas. Mas não era o caso aqui, tanto que você pode ver fazendo isso aqui, ó. Você vem colocando as pinças aqui para a ponta do mandril e você vai ver que o alinhamento delas está perfeito, ó. Todas estão rentes aqui a essa capa metálica, essa ponta metálica do mandril. Então nesse caso aqui não tinha problema de alinhamento. Outra forma de ver isso é você ir aproximando aqui o fechamento do mandril devagarinho, ó. E daí você vai ver se as pinças começam a se encostar praticamente juntas, ó. 3 delas aqui se encostando e fica uma frestinha na última, isso é normal. Mas elas têm que chegar praticamente juntas no final aqui, ó. Então tá fechando praticamente junta. Se tiver um espaço muito grande entre uma e outra, daí sim indica um desalinhamento das pinças. Como que você vai fazer nesses casos? Aqui na ponta do mandril, você pode reparar que tem tipo uma arruela de pressão aqui, um aço mola, que segura toda essa capa aqui, toda essa proteção externa do mandril para ela não sair aqui para frente. O primeiro passo é tirar essa arruela aqui. É bem chato e complicadinho em alguns casos de tirar. Eu vou usar aqui um alicate desses de remoção de anel de retenção. Vou apoiar ele aqui na abertura daquela arruela, daquela molinha que tem ali. Vou abrir, ele vai dar o espaço. Agora eu coloco a chave de fenda aqui e eu consigo remover essa arruela. É bom segurar com o dedo aqui porque ela pode sair voando por conta da ação de mola. Tirou a arruela, tirou esse anel de retenção aqui, ó. Daí o mandril tá solto. Daí você tira essa capinha, puxa para cima aqui o restante da capa e você chegou na parte interna do mandril. Nesse caso aqui, esse mandril é chato pra caramba de desmontar, então eu não vou desmontar ele para remontar de novo, porque eu fiz isso e não mudou absolutamente nada. Mas aqui ele tem um momento em que você, abrindo ele aqui, as pinças vão saindo aqui, ó. Aqui é a parte das pinças, ó. Então você vai ter o movimento delas para frente e para trás. Você abrindo aqui, no máximo tem um ponto em que você consegue sacar essa coroa aqui toda para cima, e daí você fica com as pinças soltas aqui para você tirar elas ou realinhar elas. Nesse caso, não surtiu efeito, eu fiz isso, mas não mudou absolutamente nada, então não vou refazer isso daí. Mas, desmontando aqui, eu percebi que internamente, você pode observar aqui, que essa peça está um pouco desalinhada, ó, essa parte do eixo aqui principal do mandril. Até eu vou botar a parafusadeira aqui, ó, e você vai observar que o movimento aqui não é retinho perfeito. Ó, tem um pequeno jogo, então isso aqui é que está causando o problema de vibração na broca. Eu desmontei tudo, remontei, só perdi tempo e não resolveu nada. Então, no caso, essa peça aqui está fora de centro, apesar de ser uma peça usinada em torno, por algum motivo algo está empenado. Ou essa peça, ou o eixo da parafusadeira, enfim, não está batendo certinho. Mas daí você pode remover isso aqui, tirar as pinças, realinhar ela certinho aqui pela face, recolocar isso aqui, e daí você tem a possibilidade de ter um realinhamento do mandril. Como eu falei, para mim não deu diferença nenhuma, por isso que eu não vou refazer isso em vídeo. Para montar de volta depois aqui, você coloca primeiro a capa aqui, ela tem uma posição aqui certinha que ela encaixa, então tem que ir girando aqui até conseguir fazer o encaixe certinho. Daí você recoloca essa capa de proteção, pode ver que está toda arriscada aqui, ó, de fazer as desmontagens. Para recolocar a arruela aqui, você pode usar uma chave de fenda e ir pressionando ela para baixo aqui. É um pouquinho xarope de colocar, mas com calma, com paciência, dá certinho. Colocou essa arruela de retenção, o mandril está firme no lugar de novo. Então foi isso que eu fiz nessa parafusadeira aqui, mas como já mencionado, o que surtiu efeito foi o simples fato de eu tirar o mandril e recolocá-lo de volta. A parte da desmontagem ali das pinças, além de ser chato e demorado pra caramba, não surtiu efeito nenhum nesse meu caso aqui. Agora falando sobre a parafusadeira de impacto, quem acompanhou o vídeo de review sabe que ela funcionava de forma intermitente, digamos assim, na velocidade número 1. Ela está aqui configurada na velocidade número 1, lembrando que ela tem 4 velocidades, e eu vou botar uma imagem aqui de como ela funcionava antes.
Já agora o funcionamento é o seguinte, ó. Vamos colocar um parafuso aqui. Ó, funciona como deveria funcionar. Você viu que tem um pequeno delay até começar o primeiro impacto ali, mas nada parecido com o que acontecia antes. Então agora ela está com o comportamento normal, como deveria de ser e como é esperado desse tipo de ferramenta. Vamos ver o que eu fiz aqui então para mudar esse aspecto e remover esse problema que acontecia na velocidade número 1. Vou começar desmontando toda ela aqui, vou remover os parafusos para a gente ter acesso à parte interna. Abrindo aqui, a gente tem que remover aqui a parte do conjunto martelo-bigorna e o motor. Aqui é só puxar que ele desacopla. Pode ver que tem bastante graxa aqui. Isso já é resultado do que eu apliquei aqui. Mas enfim, desmontando aqui, daí nós temos essa tampa aqui que você consegue remover aqui. Ela é de rosca. Deixa eu pegar um pano aqui só para conseguir afirmar na mão. Ela é rosca esquerda, então ela também vai abrir para a direita. Daí desrosqueando aqui, nós temos acesso à parte interna aqui do conjunto. Aqui você pode puxar esse conjunto aqui para fora, devagarinho, ou inclinar aqui para ele ir descendo, ele ir saindo. Você consegue tirar a parte das engrenagens e a parte interna. Pode ver que está azul de graxa ali dentro e lá dentro também. Isso fui eu que apliquei, tá? Isso aqui estava completamente seco, não tinha basicamente graxa nenhuma. Então eu fiz uma aplicação de graxa lá na ponta lá, aqui por dentro na parte de mola, aqui por baixo, nas engrenagens também. Então eu fiz a aplicação dessa graxa, isso aqui é graxa azul para rolamento, graxa de lítio. Eu acho que é para rolamento, para engrenagem, mas é uma graxa que suporta altas temperaturas. Então eu fiz a aplicação dessa graxa e aqui dentro também um pouquinho de graxa, coloquei, estava tudo seco, completamente sem, e por isso que dava o problema. Então eu fiz essa aplicação, remontei todo o conjunto, e a partir do momento que eu remontei e comecei a utilizar, não aconteceu mais aquele problema do funcionamento intermitente, oscilante, como aconteceu e como eu mostrei no vídeo de review de análise dessas ferramentas. Depois que eu apliquei a graxa aqui, foi só remontar, fazer o procedimento inverso aqui. Então, lembrando de novo, essa capa aqui é rosca esquerda. Aqui é bom você pegar um alicate ou pelo menos um pano aqui para conseguir dar um aperto decente nessa peça. Daí você remonta todo o conjunto. Essa pecinha aqui usada para definir o sentido de giro, de rotação da máquina, você tem que colocar ela antes encaixada aqui no gatilho e daí no orifício da carcaça ali, senão você não consegue encaixar ela corretamente. Daí é só remontar a carcaça e tá pronto. Ferramenta remontada, e foi assim que eu resolvi o problema da parafusadeira de impacto. Bom, esse aí foi o meu vídeo de hoje, resolvendo então os defeitos das ferramentas da Ryoko. Como mencionado, algumas soluções eu creio que são definitivas, no caso da chave de impacto, por exemplo. Algumas são parciais, no caso da excentricidade do mandril aqui, que não resolveu por completo, mas melhorou um pouco. E no caso da esmerilhadeira, temporário. Mas eu espero que de alguma forma esse conteúdo tenha sido útil e que você tenha conseguido aprender algo de interessante que você possa replicar e aplicar nas suas próprias ferramentas. Eu tenho mais ferramentas aqui na oficina, não da Ryoko, mas que precisam de manutenção, ou preventiva ou corretiva. Então se você gostou desse formato e desse tipo de conteúdo aqui no canal, deixa um comentário aqui para eu saber, porque daí das próximas vezes que eu for fazer algum tipo de manutenção, eu consigo gravar isso com uma riqueza maior de detalhes para compartilhar com vocês aqui no canal. Então, seu comentário será muito bem-vindo. Além, é claro, se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, opinião, elogio para fazer, você também está convidado a deixar seu comentário nesse vídeo aqui, e dentro da minha disponibilidade, eu interajo com vocês aqui pelo campo de comentários. No mais, muito obrigado por ter assistido, e até uma próxima oportunidade.